hoje a gente vai fazer uma visita ao Memorial do Tietê. Aqui no início é legal que a gente já começa vendo essa valorização da cultura local, inclusive, porque esses azulejos pintados aqui foram produzidos por um artista local. Fora a história que nós vamos ter com a Praça das Esculturas, que nós temos lá à margem do rio, e um lugar muito bacana que é justamente uma parte da mata local. Tem até animaizinhos que dá pra ver dependendo, se você tiver sorte, claramente. Vamos lá? Lembra no outro vídeo que eu comentei sobre a questão de a água bater e ela acabar se oxigenando e tirando o sabão? Olha aqui, ó. Aqui está em Salto, tá vendo? Olha só. Essa espuma não é nada saudável, porque justamente é a espuma do sabão. Mas a natureza se recuperando dos nossos danos. Olha só que interessante. Como eu comentei aqui no Memorial do Tietê, não é? Nós temos o Parque das Estátuas. Aqui, ó, primeiro que a gente vai ter aqui embaixo é a figura indígena. Olha que interessante, né? Ele tá, deixa eu ir um pouquinho mais para trás, mas com cuidado porque eu tô bem em cima de uma pedra, gente. Senão eu tomo um tombo bonito aqui. E com a presença indígena é importante ser revelada, por quê? Porque aqui onde está Salto, obviamente nós tivemos aqui aldeamentos de índios guaianás ou guaianazes, né, que falavam ali a língua tupi-guarani. Então aqui chamava-se Paranaitu. Esses índios que deu o nome para a cachoeira aqui, Ituguaçu, que significa justamente salto grande na língua indígena, claro, né? Então por isso que ficou um salto, como a gente já comentou antes. E a vizinha Itu, né, que é a pedra. Não, é Ita que é a pedra, né? Desculpa, o Itu aqui é justamente a vizinha. Mas por que essa região era feita desse jeito? Bom, no caso aqui, né, entre os séculos 16 e 18 de São Paulo, o número de índios era extremamente superior, óbvio, né, pessoas? E é o que é interessante a gente olhar nessas terras na região, que infelizmente a língua geral que a gente ouve falar, que era falada em São Paulo, ela foi proibida por um decreto, né, eu vou esquecer o nome da pessoa, né, mas em breve eu falo para vocês. Mas vou deixar aqui embaixo, né, que ele fez com que todo mundo falasse em português. Mas é interessante que aqui a gente vai ter justamente essa consideração pelo índio. Vai na ponte lá, depois eu vou gravar pra vocês, é bem interessante, é bem emocionante. Aqui, além de ser bonito de se ver e a cultura que se recebe, a gente ainda faz uns passeios assim radicais. Aqui, ainda falando do Parque das Esculturas, a gente também vai ter a presença do Bandeirante. Como comentei com vocês, aqui é a formação do povo paulista, né? O que é bacana ali, o que é interessante, eu gostei, é que na placa está comentando assim, que os bandeirantes não devem ser considerados nem vilões, nem heróis. E é verdade. Assim, é um momento histórico essa figura na nossa região, né? Então a gente tem que pensar que se não fosse por eles não haveria Brasil, mas ao mesmo tempo, por causa deles, há Brasil do jeito que nós temos hoje, né? Infelizmente, com uma falta de respeito aos povos que aqui viviam antigamente. Mas paciência, faz parte da nossa história, né, pessoas? A gente fala que a natureza é sábia, né? A gente tá vendo aqui, ó, um monte de lixo. Por que isso? Porque o rio sobe, né, em épocas de cheia. E quando ele desce, justamente essas pedras, elas vão segurando o lixo que a gente joga, né, gente? Aqui, a gente não tem árvores ribeirinhas, porque o rio está circundado por pedras. Mas geralmente essas árvores que acabam adentrando no rio, elas também fazem esse papel, porque elas acabam pegando o saco plástico e lixo. Depois é só a gente passar e recolher. No Parque das Esculturas nós também vamos ter aqui a figura do jesuíta,
né? Que eles foram aí parte principal também da colonização aqui do Brasil. Então a gente vai fazer lembranças aí do José de Anchieta, que foi aquele apóstolo que acabou fazendo a catequização de vários índios, de uma maneira até poética. O José de Anchieta foi um dos aliás, foi o primeiro a escrever a gramática tupi-guarani do Brasil, porque primeiro ele aprendeu a língua dos índios, para depois ele poder ensinar o latim e o português, para que eles pudessem ler a Bíblia, né? Então, ele entra aí, inclusive, na literatura de informação, né? A importância dele. Assim como nós também tivemos outros importantes, como o padre Manuel da Nóbrega, né? Que além que ele entra para a história do Brasil, além da catequização, ele também escreveu várias cartas, né? Sobre a colonização brasileira. O que deveria ser enviado para cá, por exemplo, mulheres que não fossem prostitutas de preferência, para poder constituir famílias, já que os portugueses e as índias estavam meio que fazendo uma festa, né? Na cultura índia não tem essa questão, não tinha, pelo menos na tribo onde ele estava, a questão da monogamia. Então ele foi um dos responsáveis aí por ajudar no efeito da colonização brasileira, né, com cartas como essas, avisando, olha, manda a gente aqui, porque o pessoal tá em pecado. Bem bacana, né? Nós também vamos ter aqui uma homenagem aos pintores e artistas que foram fundamentais para registrar as primeiras observações sobre o Brasil naquele período, né? No caso aqui nós temos uma homenagem a Saint-Hilaire, a Debré também esteve nessa região. Então a gente vê os quadros deles, eu vou colocar alguns aqui para vocês reconhecerem, e são importantes, né, no período. Já comentei sobre isso quando a gente foi lá no ASP e na Pinacoteca de São Paulo, né, vendo as obras deles, e como tá meio tudo conectado, né, gente? Então são pessoas que também merecem aqui o nosso respeito, né, já que registraram uma parte importante da nossa história. Aqui em Salto vai ser feita uma homenagem aos operários, né? No caso, nós temos uma linda moça aqui, bem aos pés da usina. Porque em 1875, as fábricas na margem do Tietê transformaram Salto, né? Uma das cidades aqui do interior, para essa forma de trabalho. Então, no início, a mão de obra era formada por trabalhadores brasileiros, depois com outras pessoas que imigraram para cá, né? Descendentes de italianos, de espanhóis e tudo mais. Então, elas vão transformar, assim, a característica da cidade em outra forma, né? Porque primeiro era cana-de-açúcar, depois entrou em decadência e vieram as outras fábricas, mudando aqui o setor econômico da região. Por fim, aqui no Parque das Esculturas, a gente vai ter o trabalhador, né? Que é, no caso aqui, o pescador à beira do rio. Figura extremamente importante para a alimentação. E o que é bacana, sabe o que é, gente? É que quando as pessoas sentiam fome, né, e não tinha nenhuma carninha, era só descer aqui no rio, né, gente, e pescar. Por isso que as terras brasileiras sempre foram muito fartas e muito benquistas na Europa, e assim foram vendidas, né? Porque na época do inverno lá, por exemplo, as pessoas não tinham o que comer caso elas não guardassem, ou caso o período de primavera-verão tivesse sido fraco. Aqui no Brasil não, era só descer na beira do rio e pescar a janta, o almoço do dia. Aqui no parque a gente também encontra essa parte bem natureza, né, de mata secundária. O que significa isso? Que a mata original foi retirada, né, e essa é o que vem depois, o secundário. Então, o que é legal aqui, ó, essa aqui, embora tenha a mata conseguido se regenerar, né, é uma mata tropical. Então a gente vê muitos elementos aqui da nossa região.
Tem até mico. Eu não vou conseguir achar um aqui, eu gravo pra vocês. Olha! Essa árvore interessante que nós estamos vendo aqui, ó. Aqui. Se chama, eu vou andando e vou falando com vocês pra vocês verem a natureza. Araxacagão. Sabe por que tem desse nome? Porque antigamente as pessoas pegavam as folhagens dele para poder fazer laxante. Gente, sabe o que tem aqui, ó? Vocês conseguem enxergar? Aqui, ó, o mandacaru. Olha que interessante. Aqui justificam a presença desse mandacaru porque houve um período de seca. Ele nasceu aqui. Depois a mata voltou a se expandir, mas ainda existem esses lugares chamados de refúgio, onde plantas, né, de um lugar mais seco conseguiram ainda sobreviver e ficaram. Olha que bacana, a natureza também conta história, minha gente. Aqui a gente vê essa árvore, né, que é um amendoim do campo. Professora, por que você está mostrando essa árvore? Porque ela é uma comprovação de que Salto está entre uma área de transição de floresta e cerrado, né? Então aqui, as bordas naturais nunca são nítidas nesse ambiente, mas a árvore consegue mostrar bem isso, tá? Então a gente observa que a árvore com esse tronco, né, tudo rachadinho, ela é característica do Parque da Ilha, que é uma área de cerrado, né? Mas mostra aqui que ela também consegue sobreviver nessa região. Olha que interessante. A gente encerra aqui esse caminho da ponte num mirante, né? Que é bem interessante, que a gente vê um monte de árvores legais, né? Um pouquinho da usina ali. E aqui dá pra gente estudar bastante sobre as diversas espécies aí, atendendo inclusive, principalmente, né, que a gente já comentou, conteúdo de biologia. Lembra que eu falei pra vocês que se eu visse o mico eu gravaria? Lá ele ali, ó. Ó, o fofinho, acabou de pular pra árvore, vocês viram? Ó lá, Tem tá? mais dois. Ali, ó. Ai, que bonitinho, ó. Na mão da moça, tá vendo, gente? Que gracinha. Então é isso que você encontra quando você tem um lugar natural. Olha lá, mais um. Ali, ó. Desculpa aí a tremedeira, gente. Ficaram curiosos. Estão todos curiosos. Olha aqui em cima. Danadinho. Vou fazer um show pra gente. Um show particular. Para chegar aqui no memorial, a gente passa por uma ponte estaiada. Aqui, ó. Olha que bonitinho. E, gente, olha que bonitinho. Tá vendo? Ela vai mexendo enquanto a gente anda. Ou seja, grandes emoções aqui. Uhul! Olha aqui que falei sobre as árvores ribeirinhas que recolhem lixo pra gente, né? Fazendo esse papel de limpeza ambiental aí, a natureza fazendo, se protegendo da gente, minha gente. Se protegendo. Olha só o pleonasmo, hein? Show! Aí termina a gravação de hoje aqui na Praça dos Namorados, em frente ao Memorial do Tietê. É um passeio bem interessante que dá pra você juntar, como sempre, história, geografia, muita biologia, né? Se tiver sorte de pegar uns animais no meio do caminho, a molecada vai ficar bastante feliz, tá certo? E o passeio assim pode ser feito em cerca de 1 hora tranquilamente, 1 hora e meia, já é o suficiente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente para mais dicas.